Boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, minha garganta continua daquele jeito, dando umas enroscadinhas, então, e hoje eu forcei muito minha voz porque eu fui cantar no karaokê com minhas amigas. Isso me fez muito bem, isso restaurou minhas energias, mas tô cansada e a minha voz também precisa de um tom mais ameno, né? Então hoje eu vou falar mais baixinho, mais calmo, um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no canal. E eu quero falar um assunto profundo e que talvez requer essa forma mais calma de se comunicar e mais pausada também, né? Bom, então para quem não me conhece, sou Cristiane Bonato, mais conhecida como Cris Bonato. Sou aqui de Curitiba e há 1 ano e meio mais ou menos eu venho gravando aqui uma mensagem de luz inspirada no programa Casa de Luz, que passa de segunda a sexta, né? Agora no canal do Casa de Luz Oficial, mas que antes passava no canal da Luz da Serra. Quem apresenta o Casa de Luz, né? Quem idealizou esse projeto é o meu professor e mentor Bruno Gimenez, um cara que eu admiro muito, que eu aprendo muito com ele e com todos os conteúdos da Luz da Serra. E a minha vida mudou muito depois que eu conheci a Luz da Serra e comecei a me aprofundar nos livros e em todos os cursos e vídeos que a Luz da Serra faz, né? E aqui no Mensagem de Luz a gente segue os princípios do Casa de Luz, né? Que eu vou repetir aqui para quem é novo no canal ou para quem ainda não decorou, que são 8 princípios, né? Então são eles: elogio e gratidão, oração, conexão, conversas saudáveis, capricho, governança, caridade e estudos. Esses 8 princípios no nosso dia a dia, eles fazem muita diferença. E é bem aquele um dos lemas que a gente tem, né? Lentamente até que de repente. Parece que nada tá acontecendo. Parece que vai tudo muito devagar. Que não tem novidade. E aí os ansiosos sofrem um pouco mais, né? Parece que a gente faz e nunca chega em lugar nenhum. Mas não é bem assim. E essa semana, na minha agenda do meu trabalho, eu tenho frases. Todo dia tem uma frase no rodapé da folha. E uma das frases dizia assim: a felicidade não é a ausência de problemas, e sim a forma como a gente escolhe lidar com eles. E no último ano, eu tenho passado por muitos desafios. Alguns deles eu compartilho aqui com vocês. Então eu compartilho os meus desafios, né, relacionados à minha mudança de trabalho. Então eu estava numa empresa há 7 anos e eu saí dessa empresa. Eu comecei um novo relacionamento. Isso tudo em menos de 1 ano, tá, gente? Vamos falar de 10 meses. Então eu saí de uma empresa que eu estava há muito tempo. Isso exigiu de mim controle de medo, controle de ansiedade por não saber, enfim, poder de escolha. Isso exigiu de mim várias coisas. Paciência, calma, para saber lidar com novas situações. Diminuir meu padrão de vida, né, meu padrão de gastos, enfim. Junto com essa mudança de trabalho veio várias coisas. Gerenciamento de tempo, enfim. Um novo relacionamento que exigiu de mim novas habilidades, que também exige paciência, que exige vários desafios, que me expôs de muitas formas. Meu filho na pré-adolescência, então exige muito de mim, da minha maternidade, de como eu me cobro como mãe, de como eu me vejo, de como eu quero ser, me desafia diariamente. Diariamente. Me traz muitas reflexões. E aí, com essa mudança de trabalho, de tudo, também veio um questionamento de como que eu tenho vivido a minha vida. E eu brinco aqui no canal que eu vivo um intensivão da vida. E eu realmente me aprofundo muito em todos os desafios, todas as situações que chegam para mim. Eu realmente reflito e fico extremamente imersiva nisso.
E fico horas, dias pensando o que isso trouxe para mim. Qual que é a minha missão? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tô fazendo de errado? O que eu posso fazer de melhor? Enfim. E tem sido dias muito intensos, né? E recentemente eu tô passando por outro desafio que envolve uma pessoa muito próxima a mim, que eu não vou expor aqui porque não é meu, então eu não vou expor, mas que tem me causado, tem me impactado muito e tem me causado muita reflexão. E às vezes eu sinto que eu não sei o que fazer, e às vezes eu sinto que eu tô fazendo o que dá pra fazer, ou até onde eu sei. E nisso a Hora Master tem me ajudado muito a manter a calma, a manter o centro, né, das minhas emoções. Porque quando parece que tá tudo desabando, tudo caindo e tudo tão instável, a gente tem que achar um abrigo. E é muito importante que esse abrigo seja dentro de nós mesmos. E eu entendo e eu reconheço um avanço, uma evolução aí no meu emocional, né, no meu espiritual, e eu devo muito isso ao caso de luz e à mensagem de luz, e a todo esse estudo, né, que é um dos nossos princípios aqui. Ai, gente, o meu ciático tá doendão, e esses movimentos também tá doendo aqui. Mas eu tenho comemorado, mesmo em meio às tempestades, eu tenho comemorado muito eu consegui achar esse abrigo dentro de mim. E é claro que isso se deve a uma conexão com o nosso ser superior, né? Com Deus, com a espiritualidade. E ter esse momento, esse aprofundamento, ele tem me ajudado muito. Isso não quer dizer que não tenha problemas. Isso não quer dizer que eu não sinta, que eu não sofra, que eu não tenha medo. Mas eu não tenho deixado essas coisas me paralisar. E eu sempre busco viver com uma expectativa positiva. Então eu entendo, sempre falo aqui que a gente oscila, que tem dias que são foda mesmo, né? Então às vezes tem dias que você não tá bem fisicamente, que você tá ali com uma gripe ou com um resfriado, que você tá com uma cólica menstrual, as mulheres sabem disso, que você tá ali com o ciático travado, né? Com uma dor na coluna, com uma dor no pé, com uma dor no joelho, enfim, às vezes tá com uma dor física. E aí vem uma TPM, e aí vem um problema no trabalho, e aí vem um acidente de carro, e aí vem uma briga em casa, um problema de saúde, uma demissão no trabalho, enfim. E aí a gente pensa, cara, tá dando tudo errado? O que eu tô fazendo na minha vida? Mas pensa que é uma correção de rota, é um alinhamento. Nada vem na nossa vida por acaso, nem na vida dos próximos a nós. E a gente sempre tem algo para aprender, e a gente sempre tem algo para ensinar, e a gente sempre tem algo em que a gente possa ser ajudado e também ajudar. E viver com base nessa conexão, viver buscando esse abrigo internamente, ele ajuda com que a gente, mesmo não sabendo lidar com algumas coisas, e algumas coisas não estão sob o nosso controle, não dependem de nós, né? Soluções de algum problema, consertar algo, curar algo, pode ser que não seja. Não dependa da gente exclusivamente. Mas a forma como a gente se porta diante das situações, sim, faz toda a diferença. Então você encarar um problema de saúde com coragem, com expectativa positiva e pensando, eu vou dar o meu melhor para curar isso o mais rápido possível e eu vou ser uma dupla com Deus. Eu vou fazer o possível e acreditar que Deus vai fazer a parte dele, que é o impossível. É você estar diante de um desafio financeiro e pensar, bom,
eu vou manter minha calma e eu vou estudar e eu vou ver o que eu posso melhorar para contribuir com a resolução disso o máximo possível. Né? Então é você estar com um desafio de alguma relação, um desafio relacional com alguém do seu trabalho, com alguém da sua casa, com seu filho, sua esposa, namorada, namorado, marido, enfim. E você olhar para isso e pensar, ok, o que eu preciso aprender com isso? O que eu posso melhorar? Agora não deu? Falei, ótimo, na próxima eu vou tentar de novo. E eu vou ver o que eu posso melhorar. Essa forma de ver a vida faz com que, primeiro, a gente se veja com mais amorosidade. A gente se cobre menos. E a gente comemora as pequenas vitórias. Então é um dia de cada vez. É ser presença. É ser presente. É viver o agora. Não negligenciando o futuro. Não esquecendo que o futuro vai vir ou achando que, né, igual a gente vê em questões financeiras, eu vou viver o hoje. Vai saber, eu vou guardar dinheiro, nem sei se eu vou estar vivo. Então, o cansaço já tá batendo. Mas então é viver o presente. É viver o agora. Não deixando o passado e não honrando esse passado, porque a gente tem que honrar tudo que a gente viveu, as pessoas que passaram pela nossa vida e agradecer pelo que passou. Porque o passado faz parte de quem a gente é hoje. Não esquecendo ou negligenciando e ignorando o futuro. Porque ele vai vir. O futuro já é amanhã. Amanhã já é o futuro. Mas não deixar de viver o hoje. Não deixar de viver o agora. Não deixar de estar presente, de ser presença nas pessoas que vivem com você. É você poder visitar uma avó sua, seu avô, um tio, uma tia, os seus pais, independente da idade da pessoa, porque a gente não sabe quanto tempo mais a gente tem aqui. Ah, mas a pessoa é nova, tem muito pela frente. Às vezes não tem. Quantos jovens têm morrido em acidente de moto, em raves, em outras coisas tantas? E aí a gente tá distraído com o celular. A gente tá dando mais importância pro online. A gente não tá vivendo agora, a gente não tá sendo presente, nem sendo presença. E aí a gente tá deixando passar. Olhares, sorrisos, abraços, oportunidades. Ou podemos chamar de vida. A gente tá deixando a vida passar. E a gente não tá aproveitando a chance que a gente tem de estar aqui, de ter encarnado de novo, a chance de viver e de evoluir. A gente não tá vivendo o presente e nem sendo presença. Então eu te pergunto, como que você tá vivendo sua vida? Como que você está enfrentando as suas dificuldades? Você está achando que tudo é um problema muito grande e isso está te desestabilizando, te tirando do sério, te fazendo brigar com todo mundo à sua volta, contestar Deus e achar que nada mais vale a pena? Oscilar faz parte. Todo mundo oscila. Mas não dá para se manter nessa energia negativa. A gente tem que pensar positivo, a gente tem que agir com expectativa positiva, com expressão de gratidão, e aí a gente age com ação inspirada. Os 3 princípios do milionário espiritual: expressão de gratidão, expectativa positiva e ação inspirada. É um dia de cada vez, é um pouquinho a cada dia. São pequenos hábitos que a gente vai mudando, que vão tornando a nossa vida
melhor, mais leve. E não que a gente não tenha coisa para curar. E não que a gente não tenha cicatrizes. E não que a gente não tenha inferioridades. O nosso eu inferior tá aqui todo o tempo. Como eu já falei aqui em outros vídeos. Igual o banho, igual cortar unha, cabelo, fazer sobrancelha, escovar dente. A gente tem que ir, ó, podando ele todo dia, porque senão ele vai crescendo, ele vai ganhando espaço. E quando a gente vê, a gente não é mais a gente. A gente tá dominado por esse eu inferior, que é preguiçoso, que é mimizento, que é ingrato, que é nervoso, que é ansioso. E aí não é mais a gente. Então a gente tem que buscar esse abrigo. E claro que ele pode ser no braço de alguém que a gente ama, pode ser num colo, pode ser num ombro amigo, pode. Mas o melhor abrigo é dentro de nós mesmos. Porque Deus habita em nós. E Ele está com a gente o tempo todo. E aí, a gente sente Deus quando a gente tem esse abrigo dentro de nós. Porque Deus fala. O universo, ele não grita, ele sussurra. E se a gente estiver em meio à bagunça, a gente não vai ouvir. A gente não vai ouvir. E aí, todos esses desafios, eles gritam, né? Mas Deus sussurra. E a gente tem que estar bem, quietinho, em silêncio, pra gente poder ouvir. E acredite, isso vai te dar uma paz tão grande que você vai pensar, nossa, tá esse caos todo e essa paz tá comigo. É Deus com a gente, é a espiritualidade, é nosso anjo da guarda. E a gente tem que ouvir pra gente ter uma ação inspirada, cada vez mais. Então esse vídeo nesse clima mais quieto, mais pausado, mais desacelerado, vem para lembrar que a vida é cheia de desafios, porque afinal a gente está no planeta escola. É uma escola. E a gente tem sim os exercícios, os testes, as provas, para a gente ir passando de nível, aprendendo, evoluindo. Isso faz parte. Mas a gente escolhe como a gente passa por isso. Como a gente escolhe isso. E o que a gente faz nessa escola toda. Então eu te convido para que essa semana você possa se aprofundar nisso. Sobre a sua vida. Se debruçar sobre a sua vida. Olhar para você. Olhar para o seu passado, para o seu presente. Saber o que você espera do futuro. Sem deixar de ser presente. Sem deixar de ser presença. Sem deixar de viver o agora. Isso é muito importante. Então eu convido essa reflexão. Também deixo aqui o convite, se você quiser conhecer a terapia Aura Master, que tem me ajudado muito nessa caminhada aí, com esses desafios. Se você acha que você precisa de uma ajuda para também poder enxergar as coisas de uma forma mais leve, também me coloco à disposição, tá bom? Então, um beijo, uma ótima semana e a gente se vê semana que vem. Até mais!